Oi, meu nome é Matheus, eu sou estudante de letras e esse vídeo é o vídeo elaborado como trabalho final para a disciplina LA 608, Multiletramentos, Linguagens e Mídias, disciplina ministrada pela professora Roxane Rojo no segundo semestre de 2018. Bom, como trabalho final da disciplina, foi sugerido que os alunos, com base nas discussões e nas referências trazidas durante a disciplina, escolhessem e analisassem algum objeto, algum gênero digital em circulação hoje em dia. Poderiam ser escolhidos quaisquer tipos de objeto. Poderia ser um site, uma rede social, um objeto 3D, imagem estática em movimento. Bom, enfim, dentre tantas possibilidades, eu decidi escolher o remix como objeto central da minha análise. Eu achei que o remix poderia ser um objeto interessante para ser analisado. Eu gostei da forma como o remix foi abordado durante a disciplina. Foi aí então que eu decidi escolher o remix como objeto da minha análise. Bom, então para que eu pudesse analisar os procedimentos de remix, eu decidi analisar um vídeo na internet chamado Liga dos Memes 2, o bigode do Superman, que nada mais é do que um remix de um trailer de filme de super-herói, um remix humorístico em circulação na internet. Esse trailer humorístico, esse remix, nada mais faz do que misturar os personagens oficiais desse trailer, desse filme oficial de super-heróis, com vários memes da internet. Eu escolhi esse vídeo em especial, Liga dos Memes 2, o bigode do Superman, para analisar, porque de certa forma eu sou fã de super-heróis, eu sou fã desses personagens específicos, desse filme específico do trailer, que são personagens da Liga da Justiça, da DC Comics. Então, eu já tinha visto o vídeo algumas vezes, eu já tinha consumido o vídeo como fã, achei o vídeo muito divertido, muito bem elaborado, muito bem montado, então eu decidi escolher ele como objeto aí da minha análise. Eu decidi escolher esse vídeo como objeto da minha análise, porque eu achei que ele seria aí um bom exemplar de um remix para que a gente pudesse analisar. E, afinal, como eu sou fã desses personagens específicos desse filme de super-heróis, claro que ia ser muito mais divertido analisar algo que eu gostasse. Bom, então a minha análise vai se basear nas discussões e nas referências teóricas trazidas durante a disciplina de multiletramentos. Eu vou utilizar principalmente o texto sobre remix escrito pelo professor Marcelo Busato e pelos seus alunos, intitulado Remix, Mashup, Paródia e Companhia, por uma taxonomia multidimensional da transtextualidade na cultura digital. Esse texto do Marcelo Busato será então basicamente o alicerce da nossa análise, mas eu também me vali de alguns outros textos que foram disponibilizados para leitura durante a disciplina. Então, por exemplo, eu vou utilizar um texto em preparação do autor Eduardo Moura, intitulado Anime, Music, Video, Multinovos Letramentos, Remix na Cultura Otaku, que é um texto onde ele também vai tratar um pouquinho de remix, e além disso, eu também vou utilizar outro texto de Eduardo Moura com a Roxane Rojo, intitulado Vidin, uma leitura subversiva do cânone, onde os autores vão aí tratar um pouquinho da prática de Vidin, mas eles também vão falar um pouco sobre remix. Então achei muito interessante o texto e resolvi também utilizar como base teórica. Além disso, eu vou utilizar como moldura teórica para minha análise alguns conceitos elaborados pelo Círculo de Bakhtin, principalmente conceitos como a teoria de gêneros de discurso do Círculo de Bakhtin e principalmente também a concepção de arquitetônica, que foi uma concepção muito discutida durante a disciplina e que também aí vai servir para nossa análise. Assim, eu não vou fazer uma abordagem muito aprofundada das concepções de Bakhtin, eu não vou usar nenhuma citação direta dos textos de Bakhtin, mas eu achei importante trazer essas teorias bakhtinianas, porque a nossa intenção em analisar o remix não é só apontar para características formais daquele remix, apontar tipos e classificações. A nossa intenção é analisar também os efeitos de sentido gerados por aquele remix, os efeitos de sentido envolvidos e pretendidos por aquele remix, os efeitos de sentido que transbordam desse remix. Afinal, é muito importante analisar essas questões também. E para que a gente possa analisar esses efeitos de sentido, nada melhor do que a gente se valer de teorias discursivas, teorias enunciativas, que muito além da forma vão levar em consideração as situações de produção, os interlocutores envolvidos naquela situação, os objetivos comunicacionais envolvidos, os valores que atravessam toda essa situação de produção.
Desta forma, a gente concorda com Roshani Rojo quando ela diz que ainda é muito importante que a gente utilize alguma teoria enunciativa discursiva, nesse caso a gente está usando a teoria de Bakhtin, para que a gente possa analisar os textos e os objetos culturais de maneira mais completa, para que a gente possa analisar e abordar os gêneros discursivos, digitais ou não, de forma mais significativa. Bom, para um melhor entendimento, para uma melhor organização, eu decidi organizar o meu trabalho em algumas partes teóricas, em alguns tópicos, em alguns capítulos. E então, eu gostaria aqui de mostrar todo esse caminho que eu trilhei, porque eu acho que visualizar os tópicos que eu trabalhei, ter essa visão global dos capítulos que eu trabalhei, pode ajudar vocês que estão assistindo a entender melhor o tipo de análise que eu fiz. E aí ninguém fica perdido, nem vocês e nem eu. Bom, então toda essa parte que eu disse agora foi a minha primeira parte, foi só uma introdução, onde eu tentei apresentar de maneira mais geral o meu trabalho. Na segunda parte, eu vou tentar dar uma contextualização, tentar resumir e explicar em qual cenário e contexto atual os remixes se encaixam. Na terceira parte, então, é que eu vou me valer mais explicitamente da minha base teórica. É a parte que eu vou tentar explicar um pouquinho o que é um remix, dar algumas definições, dar algumas informações históricas, explicar os principais procedimentos envolvidos num remix, entre vários outros aspectos. Na quarta parte, eu vou tentar explicar algumas classificações de remix existentes. Então eu vou tentar fazer algumas classificações de tipos de remix, tipos de montagem. É uma coisinha mais chata, classificatória, que eu fiz com base na teoria, mas que eu julguei que essa parte também seria importante para a nossa análise de alguma forma. Por fim, a gente vai chegar aqui na nossa análise do nosso objeto. Então, na quinta parte, eu vou apresentar o meu objeto, né, de análise, que é o vídeo Liga dos Memes 2, o bigode do Superman. Vou dar algumas informações básicas sobre o vídeo. Então, num próximo subtópico, eu vou começar efetivamente a minha análise. Nesse primeiro subtópico, eu vou tentar fazer uma análise mais formal. Vou tentar apontar alguns procedimentos de remixagem e montagem que foram utilizados no vídeo em questão, com base nas classificações que eu elenquei na nossa parte teórica. Então aí, no meu outro subcapítulo, eu vou tentar analisar os efeitos de sentido envolvidos naquele remix. Eu vou tentar analisar os tipos de referência que o autor desse remix faz. Eu vou tentar analisar o tipo de humor envolvido, como o humor é construído, que tipo de brincadeiras são feitas, por que que aquele vídeo tem graça. E aí, para finalizar, a gente vai tentar analisar alguns elementos do remix, utilizando como base o conceito de arquitetônica de Bakhtin. Foi um conceito, como eu disse, muito discutido na matéria de multiletramentos. E para que a gente pudesse aí analisar a arquitetônica que atravessa esse remix específico que eu decidi escolher, eu conversei com o produtor do vídeo. Eu tentei conversar com o produtor desse remix específico que eu decidi analisar. Então eu fiz uma pequena entrevista com o produtor desse vídeo e com base nessa entrevista a gente vai tentar então analisar que tipo de arquitetônica que se materializa nesse remix, que tipo de valores aí estão por trás de todo o processo de produção desse remix. Então aí no fim eu vou fazer uma pequena conclusão, alguns apontamentos finais, para que aí então eu possa apresentar uma produção final que eu fiz, porque eu achei que além de analisar um remix, fosse também interessante que eu produzisse um remix. E no fim eu vou acabar mostrando aqui o resultado final dessa produção minha. Bom, hoje em dia nós vivemos num mundo altamente globalizado, tecnologizado e digital. Nós vivemos hoje numa cultura digital, como aponta Busato no início do seu texto. E essa cultura digital é marcada basicamente por três elementos muito importantes. Essa cultura digital é marcada pela intensa utilização das novas tecnologias digitais de informação e comunicação, que são tecnologias que já fazem parte do nosso cotidiano. Uma cultura digital marcada pela intensa produção e circulação de textos muito semióticos. Então o que a gente observa hoje é uma intensa circulação dentro dos cyberespaços ou fora deles, uma circulação de múltiplos gêneros discursivos, em múltiplas semioses. Então a gente tem tutoriais de vídeo, fanfic,
tweet, memes, colagens digitais, enfim, é uma diversidade de textos multissemióticos em circulação nos dias de hoje. E é também uma cultura digital marcada por novos valores, por novos comportamentos, por novos modos de agir, marcada por novas mentalidades. É importante ressaltar que todos esses elementos, eles não são elementos distintos. Na realidade, cada um deles influencia um ao outro. São as novas tecnologias que possibilitam a produção e a disseminação de novos textos multissemióticos. E é também as novas tecnologias que aí vão gerar essas novas mentalidades contemporâneas, esses novos comportamentos. Sobre esses novos valores, essas novas mentalidades, a gente poderia dizer que as principais transformações se deram no âmbito da produção e consumo de conhecimento, produção e consumo de informação. Então, hoje, por exemplo, as novas tecnologias facilitam a disseminação de informação, facilita o acesso ao conhecimento. Hoje, na verdade, a ampla distribuição e a ampla circulação de conhecimento é preferida, é valorizada. A interação, a participação, a colaboração é preferida. Hoje, no ambiente digital, na internet, as rígidas hierarquias entre produtor, consumidor, leitor e autor são fragilizadas. Todo mundo pode ser um produtor de conteúdo em potencial. E nessa contemporaneidade, para que a gente possa construir conhecimento, para que a gente possa ser produtor de conteúdo, a gente se apropria de diferentes fontes, de diferentes referências. A gente desmonta essas referências para construir os nossos próprios objetos. A gente ressignifica conhecimentos de outros para construir os nossos próprios objetos. E aí, é nesse cenário de novas tecnologias, novos textos, novas mentalidades, que o remix, enquanto objeto e enquanto procedimento, ganha força. É em todo esse cenário que os processos de remixagem se destacam. Bom, existem várias definições de remix. Vários autores já se debruçaram sobre a tarefa de definir o que é remix. E o professor Marcelo Busato e seus alunos, naquele artigo que eu citei, que vai servir de base aqui para a nossa teoria, eles resgatam várias dessas definições desses vários autores. Mas assim, mesmo que existam várias definições de vários autores, no fim, todas elas acabam querendo dizer a mesma coisa. Então, com base em todas essas concepções, resumidamente, a gente poderia definir remix como as práticas ou os produtos dessas práticas nas quais a gente se vale de um ou mais objetos culturais, de uma ou mais referências culturais. E aí então a gente pega todos esses objetos, todas essas referências, todas essas fontes e a gente recorta, cola, copia, manipula, desmonta, monta de novo, ressignifica esses objetos. A gente combina elementos entre esses diversos objetos com o intuito de construir um objeto próprio, um objeto que seja nosso, um objeto ressignificado. Então, remix é basicamente isso. É quando a gente se apropria de um ou mais artefatos culturais e recombina, remonta os elementos desses vários artefatos, a fim de formar um novo produto, um novo objeto, a fim de gerar novos efeitos de sentido. Bom, no início eu disse que o remix pode nomear tanto as práticas de recortar, colar, remontar, como também pode nomear os produtos finais dessas práticas. Na verdade, no campo conceitual, às vezes surge essa dúvida: se remix é o nome de todas essas práticas e todos esses processos e procedimentos de recombinação, ou se o remix é o nome de um grande gênero que abarca aí os produtos finais desses processos de recombinação. O que a gente pode dizer é que remix pode nomear ambas as coisas. Então aqui no nosso trabalho a gente vai adotar essa postura. Então o remix vai nomear tanto os procedimentos de remixagem quanto os textos finais resultantes de todos esses processos de remixagem. Bom, quando a gente fala em processos de remixagem, quando a gente fala em produção de remix, parece que existem algumas operações, algumas técnicas que são recorrentes quando a gente fala sobre a produção de um remix. São algumas operações que parecem que balizam todas as práticas de remixagem. Então assim, a gente poderia listar algumas dessas técnicas. A gente poderia dizer
que as principais operações de remix são o corte, a colagem, a montagem, a sobreposição de elementos. A sincronia também é uma operação muito importante. Então, a sincronia entre a imagem e o ritmo de uma música, a sincronia entre imagem e legendagem, sincronia entre o áudio e o movimento labial de algum personagem, e a manipulação de imagem, vídeo, som, também são operações importantes. Por manipulação, a gente está entendendo aqui o tratamento de alguma imagem no Photoshop, processamento de algum áudio e algum programa de edição, por exemplo, o uso de autotune para modificar alguma característica de uma música, deixar ela mais lenta ou mais rápida, ajustar os ritmos, produzir ecos, distorções. Bom, enfim, então recortar, colar, sincronizar, manipular são todos procedimentos muito importantes para a prática de remixagem. E o que deveria ficar bem claro pra gente é que o recortar, o colar, o copiar, o recombinar são sim elementos básicos do remix. Os remix se assentam sobre essas operações básicas. Mas esses procedimentos não surgiram com um remix. São procedimentos que já são usados há muito tempo. São procedimentos que não são procedimentos novos, só que eles ganham uma nova faceta nessa contemporaneidade, nessa cultura digital. A cultura digital facilita os procedimentos de remixagem. A gente poderia dizer, por exemplo, que historicamente o remix que a gente conhece hoje tem origem em certas produções musicais nova-iorquinas dos anos 60 e 70. Ou seja, os processos de remix têm origem na música e aí esses processos vão se disseminando para outras áreas de produção cultural. Existe aí então uma expansão do conceito de remix. Hoje, o que a gente poderia ressaltar é que o remix é muito utilizado em práticas de vidging, ou seja, é muito utilizado na produção de vídeos, na produção de trailers. Não por acaso, o nosso objeto central de análise é um remix em vídeo de um trailer de filme de super-herói. Então é importante ter isso em mente. Quando a gente vai falando sobre remix aqui no trabalho, a gente vai estar se referindo basicamente aos remix de vídeo. E que a gente poderia dizer também, a prática de remixar materiais não é exatamente uma prática nova, como a gente já citou anteriormente, mas é uma prática que, como diz Busato, no âmbito da cultura digital, ganha uma nova relevância quantitativa e qualitativa. Ou seja, o digital, as novas tecnologias, as novas ferramentas tecnológicas disponíveis na contemporaneidade potencializam as práticas de remix, fazem com que os remix se tornem mais evidentes e mais prolíficos, como ainda diria Busato. A gente poderia dizer que um dos elementos característicos da cultura digital que potencializa a produção de remix são os processos de digitalização. A digitalização, de forma bem simplificada, nada mais é do que a transformação de materiais oriundos de diversas fontes, com características físicas diversas, então desenhos, fotos, vídeos, músicas. É você pegar todos esses materiais e transformar em arquivos digitais, transformar em um código numérico. E vão ser esses arquivos, esses códigos numéricos que vão ser armazenados e lidos pelos nossos computadores. Aí então, quando você reduz esses diferentes materiais a arquivos digitais, reduz a códigos numéricos, você acaba quase que apagando as diferenciações físicas entre esses materiais. E então fica muito mais fácil manipular esses diferentes materiais em diversas semioses. Fica muito mais fácil então recortar e recombinar esses diversos materiais e essas diversas linguagens que compõem esses materiais. Então, é por isso que hoje é muito mais fácil a gente criar um clipe sobrepondo fotos, textos, objetos 3D, efeitos digitais, música, porque na verdade todos esses materiais são arquivos digitais. Outro ponto importante, em conjunto com esses processos de digitalização, a internet, a conexão em rede, elas facilitam o acesso ao conhecimento. O fluxo de informações é muito grande hoje. Então hoje fica muito mais fácil para os produtores se apropriarem de objetos e de referências de outros para que possam construir então os seus próprios objetos. Hoje fica muito mais fácil a gente encontrar arquivos digitais de música, de imagem, de vídeo. Rapidinho a gente consegue baixar tudo isso na internet. A gente consegue baixar também os programas de edição. E aí, como tudo está muito mais fácil de se encontrar, hoje todo mundo pode se tornar um produtor em potencial, pode se apropriar desses diversos materiais que a gente encontra na internet
pra, então, aí, montar o seu próprio remix, montar o seu próprio vídeo. Como lembra Busato, hoje ficou muito mais fácil a obtenção de fontes para sampleagem. E se a obtenção de fontes para os remixes ficou muito mais fácil, então a produção e a disseminação de remix também cresce. Vale lembrar que sampleagem significa basicamente a mesma coisa que copiar e colar, só que sampleagem é um termo muito mais utilizado no campo, na área musical. A gente ainda poderia dizer que hoje a intensa utilização de redes sociais e outras plataformas de divulgação de conteúdo, como o Facebook, YouTube, o Instagram, também impulsionam a produção de remix na contemporaneidade, porque essas plataformas realmente facilitam a divulgação, a circulação, a disseminação desses produtos remixados pelo ambiente virtual. Tudo isso faz com que as pessoas se sintam encorajadas a produzir os seus próprios vídeos. As pessoas então se sentem motivadas a produzir conteúdo, seja essas pessoas profissionais ou não. Aí então as pessoas começam a perceber o grande poder que o remix tem enquanto conteúdo crítico e humorístico. Enfim, resumidamente, como aponta Busato em seu artigo, a facilidade tecnológica permitiu o aumento exponencial de produções feitas por profissionais, amadores e ou produzuários, o autor, e disponibilizadas online para que possam ser apropriadas por outros também, fazendo com que se crie, então, cadeias dialógicas e intertextuais. Ou seja, todo mundo pode ser um produtor de remix. E para ser um produtor de remix, você aí vai se apropriar de variadas fontes para construir o seu remix. Isso por si só já é construir uma cadeia dialógica. É manter diálogos com outras fontes, outros autores, com outras estéticas. E depois que esse produtor produz o seu remix, ele pode disponibilizar então o resultado final na rede. Esse objeto pode ser apropriado por outros e assim sucessivamente. E aí então que as cadeias dialogais vão crescendo. A gente vai poder observar um pouquinho dessas cadeias dialogais no nosso objeto de análise. Levando em consideração todas essas questões pontuadas, a gente percebe então que o remix é uma das produções digitais contemporâneas que desmonta a ideia de autoria. Afinal, agora todos, profissionais ou não, podem se apropriar de materiais diversos e ressignificar esses materiais, tornando-se autores também. Os procedimentos de remixagem revelam como na contemporaneidade as hierarquias entre consumidor e produtor foram fraturadas. Hoje a produção cultural não está mais apenas nas mãos das grandes empresas. Está hoje na mão dos usuários da internet, está na mão da cultura de fãs, por exemplo. É nesse momento, então, que é muito importante que a gente fale sobre cultura de fãs, sobre comunidade de fãs. A gente aqui está dizendo que na contemporaneidade a produção de remix cresceu, é muito importante a gente dizer que a cultura de fãs na internet é uma das grandes responsáveis por esse aumento exponencial na produção e disseminação de remix. Porque, na verdade, as comunidades de fãs, elas produzem muito remix. Bom, as comunidades de fãs nada mais são do que essa reunião de pessoas que compartilham algum interesse em comum. Pessoas que são apaixonadas por algum nicho cultural específico. São esses grupos de pessoas que se reúnem para compartilhar experiências, informações, para debater sobre aquela paixão em comum que elas têm. E é claro que o ambiente digital facilitou a reunião dessas pessoas. Bom, existem vários tipos de comunidades de fãs, ou fandoms, como também são chamados. Então existem os otakus, que são os fãs de animes, de mangás da cultura japonesa. Tem a comunidade nerd que curte Star Wars, ou o universo dos super-heróis, ou literatura de uma maneira geral. O importante é dizer que essas comunidades de fãs também são produtoras de conteúdo. As comunidades de fãs hoje não se contentam mais em ser apenas espectadores daqueles objetos culturais. Eles também querem produzir. Então, por exemplo, a comunidade de fãs se apropria muito das práticas de vídeo, como diria Mourei Roujo. As práticas de vídeo seriam aí as práticas de apropriação, elaboração e distribuição de videoclipes. E aí então a cultura de fãs se apropria dessas práticas de vídeo e aí produzem objetos audiovisuais e remixes próprios dessas comunidades de fãs. Remixes específicos da cultura de fãs que são chamados de fanvídeos. Os remixes, principalmente os remixes de vídeo produzidos por fãs, são muito interessantes. Porque, por exemplo, quando a gente para analisar esse tipo de produção, a gente observa como os jovens estão se apropriando dos mais diversos bens culturais. Como eles se apropriam
releem e significam esses diversos bens. Ele não se contenta mais em ser apenas um espectador, ele é um produtor de conteúdo. Como lembram Eduardo Moura e Roxane Rojo no texto deles sobre Vidin, é desta forma que os jovens tornam-se então leitores e consumidores críticos, produzem seus próprios conteúdos e assim eles participam ativamente tanto em suas comunidades de fãs e redes sociais, como do próprio mercado cultural. É importante ressaltar também que essas produções de fãs vão refletir temas e discussões específicas daquela comunidade de fãs. Então, por exemplo, um vídeo produzido por um fã de cultura japonesa vai tratar de temas diferentes de um vídeo produzido por um fã de Harry Potter, por exemplo. Não são só os temas que mudam de um fandom para outro, as estéticas também mudam. E a gente está falando aqui de fanvids porque o nosso objeto de análise, o remix Liga dos Memes 2, o bigode do Superman, seria um remix que se enquadraria nessa classificação de remix de fã. O remix só foi produzido e só possui a qualidade que tem porque o produtor desse vídeo é um cara inserido nessa comunidade de fãs de super-heróis e, além de ser produzido por um fã de super-heróis, o remix que a gente está analisando também foi feito para circular dentro da comunidade de fãs. Talvez ele seja um pouco mais bem entendido dentro dessa comunidade de fãs de super-heróis do que dentro de outras comunidades, por exemplo. É importante ressaltar que o que torna o remix uma produção tão interessante é o fato de que os remixes têm o poder de ressignificar os objetos culturais em circulação. O remix cria novas relações entre essas diferentes fontes, aproximações inusitadas, não óbvias. A gente poderia classificar os remixes conforme as técnicas de remixagem empregadas naquele remix específico. A gente poderia classificar os remixes conforme as suas temáticas. Marcelo Busato, no seu texto, nos oferece uma imensa possibilidade de classificações. Então a gente vai aqui adotar algumas dessas classificações para que a gente possa analisar o nosso vídeo de remix escolhido. Segundo Busato, se a gente se vale do tipo de montagem empregada na produção do remix, duas categorias seriam possíveis para a gente enquadrar os nossos remixes. Então, o primeiro tipo de montagem que poderia ser utilizado num remix é a montagem por sequenciação ou intercalação, que a gente poderia chamar também de montagem horizontal. Bom, a montagem horizontal nada mais é do que a montagem onde existe a justaposição, o encadeamento de elementos. Os elementos são colocados em sequência, um do lado do outro. Um segundo tipo de montagem é a montagem por sobreposição ou composição, que a gente também poderia chamar de montagem vertical. Segundo Busato, a montagem vertical se caracteriza como a agregação de diferentes camadas ou faixas simultâneas que passam a constituir uma unidade síncrona e sinóptica. Ou seja, é o tipo de montagem que vai assentar um elemento sobre o outro, vai sobrepor elementos. E é essa ação simultânea dos elementos que aí então vai gerar os efeitos de sentido. Então é muito importante ressaltar que esses dois tipos de montagens não são estanques. Na verdade, geralmente eles vão andar sempre juntos. Quando a gente for analisar o remix da Liga dos Memes, a gente vai perceber que esses dois tipos de montagem também foram utilizados ali na produção daquele vídeo. Agora, se a gente encarar o remix enquanto um artefato técnico-semiótico, ou seja, enquanto o produto final dessas práticas de remixagem, a gente poderia então empregar outros tipos de classificações. Enquanto produto, o remix poderia ser classificado em remix estendido, que, segundo Busato, nada mais é do que a versão prolongada da obra-fonte. Existiriam aí também os remixes seletivos, que se caracterizariam pela adição ou subtração de partes da peça-fonte, sem que ela seja, contudo, excessivamente descaracterizada. Outro tipo de remix seria o remix reflexivo, que, segundo Busato, leva a sampleagem além do convencional, a ponto de produzir uma peça que adquire uma áurea independente. Ou seja, esse é o tipo de remix que transforma bastante o material que foi utilizado como fonte para esse remix. Outra classificação seria a dos remix regressivos. É um conceito resgatado pelo Marcelo Busato em seu texto, mas na verdade é baseado em concepções do Eduardo Navas.
Então, o remix regressivo seriam aqueles que recuperam mais clara e explicitamente suas fontes. E, ao contrário disso, existiriam também os remixes não regressivos, que seriam aqueles remixes em que falta ao leitor as referências necessárias para identificar as fontes como sendo distintas, ou as fontes são tantas, tão pouco notórias e tão bem costuradas, encaixadas, assentadas, que o mashup adquire status de texto-fonte perante o leitor. E agora, finalmente, a gente vai para a análise do nosso remix. Antes que eu possa apresentar e analisar o vídeo da Liga dos Memes 2, o Bigode do Superman, é importante que vocês assistam ao vídeo. Então fiquem agora com o remix de trailer de filme de super-heróis Liga dos Memes 2, o Bigode do Superman. Vamos fechar? Não. Pororoca! Meu Deus do céu! Você vai por ali, eu vou pra minha casa. Acaba com ela! お前はもう死んでいる。何? What did you do this weekend, Diana? Me? O que passa na cabeça dela? Nós somos rolezeiras. Eu sou Dona de Temícera. Eu sou rolezeira. Nothing very interesting. The world remains in mourning after the death of the Superman. Morrendo de fome. Tá na hora de dar um pau nesse taco ceboso. The others. Where are they? Não sei. Que lugar bonito. Bonito demais. Something is coming. Eu vou por baixo do cu. E fica quieto aí, senão eu te mato, viu, safado? No protectors here. No lanterns. Ainda bem. Não preciso dizer mais nada. Vocês vão ter que me engolir. No Kryptonian. Quebrou, velho. This world will fall. Eu tô louco? Não! Eu não tô louco! Eu não tô louco! O chão é lava! Like all the others. One misses the days when one's biggest concerns were exploding wind-up penguins. Sou fã, quero service! Todo mundo odeia o Dia dos Pais. Vai agora, minha sereia, o gato pra matar aí. Don't engage alone. We'll do this together. Tá aí. Really cool. You guys seem ready to do battle and stuff, but I've never done battle. I've just pushed some people and run away. Cara, eu sou um merda, meu irmão. Será que um dia eu vou vencer na vida? Eu tenho certeza que não. Relax, Alfred. I'll take it from here. Você é o bichão mesmo, hein, doido? Prove que você não é um robô. Superman was a beacon to the world. He didn't just save people. He made them see the best parts of themselves. Jamelão vai pro campo, não vai pra rua não! Puta pororoca! Mata todo mundo! Eu entendi a referência. Meus cabelos danificados renascem. Nova coleção cor de estrela de Imédia Excellence L'Oréal Paris. Porque você vale Nada. Meu nome é Leôncio. E eu estou muito feliz que vocês tenham vindo se divertir comigo. Eu vou até cantar. Ei, ficou maluco? Tô fora.
Eita porra! Você nunca foi um deus. Nem mesmo um homem você foi. Cuidado com o bigode. O que isso significa? Eu não sei, né? Tá bom. Now the world don't move to the beat of just one drum. What might be right for you may not be right for some man. Então o nosso objeto de análise é um remix de vídeo. O remix de um trailer de filme de super-heróis. O vídeo foi publicado no YouTube em 18 de agosto de 2017. Pela página How to Make Memes, que é uma grande página de memes e humor na internet. Na verdade, a Liga dos Memes é uma série de vídeos produzida pelo How to Make Memes. E nessa série de vídeos, o que os autores fazem nada mais é do que se apropriar de um trailer de filme de super-herói, nesse caso específico, os trailers do filme da Liga da Justiça, e então remixar esses trailers com memes, com muitos memes. Para produzir esse remix específico, o Liga dos Memes 2, o Bigode do Superman, o produtor se apropriou de um dos trailers oficiais do filme da Liga da Justiça. Eu escolhi analisar o Liga dos Memes 2, o Bigode do Superman, porque era um material que eu já conhecia. Eu, como fã de super-heróis e como fãs desses personagens específicos da Liga da Justiça, me identifiquei com o remix. E o vídeo da Liga dos Memes 2 já conta com 59 mil visualizações no Facebook e com quase 400 mil visualizações no YouTube. Ou seja, a gente pode dizer que o pessoal curtiu o vídeo. Bom, como eu pontuei lá na introdução, a gente vai tentar analisar esse remix específico sob duas perspectivas. Uma perspectiva mais formal e uma perspectiva um pouco mais discursiva. Se tentasse aí para os efeitos de sentido gerados pelo remix. Então, nessa primeira parte da análise, eu vou tentar aí pontuar alguns aspectos mais técnicos do remix. Eu vou tentar, então, apontar aí alguns dos principais procedimentos de remixagem que foram adotados pelo produtor desse vídeo. Então, se a gente retomasse aquela lista de procedimentos básicos de remixagem, recortar, colar, montar, sobrepor elementos, sincronizar elementos, manipular elementos, operações que balizam as práticas de remixagem, a gente poderia dizer que praticamente todos esses procedimentos podem ser encontrados no vídeo da Liga dos Memes 2. Por exemplo, o recortar, colar e sobrepor são procedimentos recorrentes em vários momentos do vídeo. Então a gente vê ali, já no comecinho do vídeo, que o produtor ele recorta e sobrepõe o símbolo do comunismo, que né, a foice e o martelo, ele pega esse elemento e sobrepõe sobre o bate-sinal. O que a gente mais vai ver são memes sendo cortados e colados sobre as imagens do trailer oficial. Em muitos momentos o que o produtor faz é recortar os rostos de alguns memes e encaixar perfeitamente esses rostos, sobrepor sobre os rostos dos super-heróis. Então, por exemplo, a gente vê que ele recorta e cola o rosto da Rolezeira sobre o rosto da Mulher Maravilha, recorta e encaixa o rosto do Pelé sobre o rosto do Cyborg. Também tem o meme do Faustão ali, que foi recortado e inserido da cena. O próprio bigode do Superman, a cara do Silvio Santos sobre a cara do Batman. Tem uma hora que eles recortam e inserem um comentarista do Omelete dentro de uma cena do filme. Pra quem não sabe, o Omelete é um site de cultura pop nerd que resenha sobre livros, filmes, seriados, assim. Então a gente pode dizer que esse recorte e colagem de memes sobre o trailer oficial acontece em todo momento. Bom, a sincronia também é uma técnica muito empregada no vídeo, mas na verdade é uma técnica que está relacionada a todos os outros procedimentos. Afinal, é preciso sincronia
para que se possa encaixar os memes certos nas horas certas, para que, né, aquela montagem tenha humor. Mas a gente poderia apontar aqui 2 momentos em que a sincronia enquanto procedimento se sobressai. Um desses momentos é no trecho em que o produtor tenta sincronizar o som de um meme, que é o som de um apresentador de TV nervoso batendo numa mesa com o que parece ser um cacetete de polícia. O produtor tenta sincronizar esse som com a imagem do trailer em que aparece o vilão destruindo um planeta inteiro com o seu machado. Eu tô louco? Não! Eu não tô louco! Eu não tô louco! Aí, quando o produtor se vale da manipulação de imagens e da simultaneidade entre elas, ele cria o efeito de sincronia entre os elementos, como se o som do machado do vilão fosse o mesmo som do cacetete do apresentador de TV. Aí então foi o momento em que foi preciso sincronizar o áudio do meme com o movimento do personagem no trailer oficial. Outro momento de sincronia muito interessante é quando o produtor insere uma imagem da Grazi Massafera numa propaganda de shampoo logo após a aparição do personagem do Aquaman. Meus cabelos danificados renascem. Aí, o que o produtor faz é uma sincronização entre os movimentos corporais da Aquaman, a jogada de cabelo do Aquaman e os movimentos corporais da Grazi Massafera. E aí, essa sincronia dá a impressão de continuidade, dá a impressão de que o Aquaman se transforma na Grazi Massafera. Então, assim, essa sincronização de movimentos entre personagens é muito interessante. A gente pode observar essa sincronização de movimentos corporais ainda em outro momento, que é o momento em que o produtor insere um meme bem na hora em que a Mulher Maravilha está aterrissando de um pouso. Uma sincronia de movimentos da super-heroína com o meme, e é essa sincronia que vai gerar o efeito de sentido humorístico. Como se a Mulher Maravilha tivesse ali feito um espacate dançando funk. Outro tipo de sincronização que a gente pode perceber dentro do vídeo é a sincronização que se costuma chamar de overdubbing, que, segundo Eduardo Moura, é o procedimento que consiste em selecionar o som de determinado filme e sincronizar esse som com o movimento labial dos atores de um outro filme. No nosso caso, o produtor tenta sincronizar o som, a fala de algum meme, com o movimento labial dos personagens do trailer oficial. Por exemplo, nessa parte em que o Alfred aparece. Você é o bichão mesmo, hein, doido? Ou no final, com o produtor tentando sincronizar a fala do personagem de desenho animado Pica-Pau com o movimento labial do personagem do Flash no trailer oficial. Ei, ficou maluco? Tô fora! Bom, a manipulação de imagem, de vídeo, de som, é um procedimento adotado aqui no nosso remix. Um procedimento adotado que também está em consonância com outros procedimentos. As edições e as inserções nesse vídeo, nesse remix da Liga dos Memes, é muito bem feita. Por exemplo, a gente tem esse momento em que o produtor insere o símbolo do comunismo no céu ali no bate-sinal. A ótima edição também pode ser observado nesse momento em que o produtor insere o tubarão do filme do Procurando Nemo numa cena com Aquaman. E assim, a imagem foi tão bem tratada, parece realmente ali que tem um tratamento de imagem, um ajuste de tons, parece que o tubarão em animação faz realmente parte da cena. A gente também consegue observar essa manipulação de imagens já no comecinho do remix, quando o produtor insere o rosto de um meme, que na verdade é o rosto de um sósia do ator Vin Diesel, e aí o produtor pega esse rosto do sósia do Vin Diesel e insere sobre a imagem da estátua na qual a Mulher Maravilha está trabalhando. E aí, para fazer essa inserção, parece aí que foi preciso modificar um pouco a imagem, manipular as cores do meme para, né, que a cor do meme se igualasse aos tons da estátua. E bem no finalzinho também a gente consegue perceber ali uma manipulação de áudio, em que o produtor insere ao fundo da cena um áudio de um meme, mas esse áudio está manipulado. Eu sei,
Ele foi modificado, a velocidade foi alterada. Bom, quanto aos dois tipos de montagem, a montagem horizontal e a montagem vertical, a gente poderia dizer que ambos aparecem no nosso remix. A sequenciação ou a intercalação, ou seja, a montagem horizontal, é bastante utilizada no vídeo todo, utilizada como uma forma de garantir a narrativa daquela história, a continuidade daquele trailer. E a sequenciação também é bastante utilizada no remix como forma de gerar humor, de gerar sentido. Em vários momentos, é a colocação de cenas em sequência que faz com que os efeitos de sentido se expressem. Você viu, né, que aqui a gente estava tentando só analisar os aspectos formais do remix e a gente já tá falando de efeito de sentido. Assim, você pode observar os elementos técnicos, mas é importante ter em mente que esses procedimentos técnicos estão a favor dos efeitos de sentido. A gente pode observar isso no momento em que o produtor utiliza a montagem horizontal para colocar em sequência uma cena do Batman do Batmóvel e uma cena de uma Kombi derrapando na lama. E na verdade é esse encadeamento horizontal de elementos que vai gerar o efeito de humor. Essa montagem horizontal que faz com que pareça que o Batman é que está dirigindo aquela Kombi. Ou também no comecinho do vídeo, o produtor coloca em sequência cenas de dois filmes distintos. Então essa primeira cena é o do filme do Batman do Cavaleiro das Trevas, que foi lançado aí em 2008. Aí depois o produtor coloca em seguida a cena do filme da Liga da Justiça de 2017. E aí, essas duas cenas colocadas em sequência dão uma sensação de continuidade tão absurda que parece que o personagem da cena de um filme, que é o filme de 2008, é o mesmo personagem que entra ali no banco ou no museu do filme de 2017. E esse efeito de sentido só se dá graças à montagem horizontal. Então agora vamos passar para outro tipo de montagem, né? A montagem vertical, a sobreposição ou composição. A gente pode observar a montagem vertical no nosso remix também, ou seja, a gente consegue observar essa agregação de camadas simultâneas, esse assentamento de diferentes elementos. Em vários momentos, a gente observa que o produtor sobrepõe imagens em movimento, música, textos. Na verdade, o que a gente mais pode observar é a sobreposição de faixas de áudio com faixas de vídeo. Em muitos momentos, para produzir humor, o produtor coloca o áudio de algum meme sobre as imagens do trailer oficial. E essa montagem vertical, essa sobreposição, né, de áudio com as imagens do trailer, por si só, já é assim uma estratégia que garante vários efeitos de sentido, já garante muito humor. Então, por exemplo, a gente vê essa sobreposição de áudio de meme com imagem quando o produtor coloca o som do meme do Faustão. Uma churrasqueira controle remoto. Aperta o número 1, liga. Ligou. Atuando simultaneamente com a cena do comissário Gordon ligando o bate-sinal. Ligou. Aí parece aí que o Faustão tá comentando a cena. A gente também consegue observar essa sobreposição de áudio de meme com a cena do trailer. Nessa cena do Flash. Quebrou, velho. Ou nessa cena do Batmóvel. Vai embora, minha! Cheguei o carro pra matar, hein? Bom, enfim, não existe só a sobreposição de imagem e áudio. Também tem ali a sobreposição de faixas de texto. Então nessa parte aqui aparece esse texto que é uma brincadeira aí do Chão é Lava, que é um desafio de internet, uma brincadeira de internet. Mas existe aí a sobreposição de faixas de texto, faixas de imagem em movimento, faixas de música, faixas de imagem estática. Então, por exemplo, no início, tem um momento em que o produtor compara as rolezeiras com a Mulher Maravilha. E aí, nesse momento, existe um trecho em que o produtor sobrepõe a imagem em movimento das rolezeiras com uma imagem estática, que aí são os acessórios da Mulher Maravilha, a tiara, a roupa, e aí também coloca uma faixa com o áudio do filme da Mulher Maravilha. Eu sou Diona de Temícera. E aí, na verdade, essa sobreposição de elementos fala da Mulher Maravilha, com a roupa da Mulher Maravilha, mas aí tem a cena das rolezeiras, essa sobreposição de faixas de vários elementos que vai gerar o humor, os efeitos de sentido. Bom, feita essa análise um pouco mais formal, vamos finalmente para a análise dos efeitos de sentido. A gente poderia dizer que, de uma maneira geral, o humor do remix se constrói basicamente e justamente pelas aproximações inusitadas que o produtor faz. A gente poderia dizer que os memes de internet,
por si só já carregam uma carga de humor. Mas aí quando esses memes são remixados e são inseridos sobre o trailer do filme da Liga da Justiça, essa carga de humor se multiplica, se potencializa. Então assim, quem poderia imaginar relacionar o personagem da Mulher Maravilha com as rolezeiras, sabe? What did you do this weekend, Diana? Me? O que passa na cabeça dela? Nós somos rolezeiras. Eu sou Diana de Temícera. Eu sou rolezeira. Nothing very interesting. Pra quem não lembra, os rolezinhos são encontros de jovens que começaram a acontecer aí no final de 2013, começo de 2014. E naquela época, os rolezinhos causaram muita polêmica, porque os jovens marcavam esses encontros pelas redes sociais e começaram a realizar aí os rolezinhos dentro de shoppings. Só que aí esses encontros começaram a incomodar algumas pessoas. E como a maioria dos jovens que participavam dos rolezinhos eram jovens de uma classe social não tão abastada assim, então várias questões sobre classe social, sobre discriminação racial começaram a ser discutidas por causa dos rolezinhos. Bom, na época, para tentar então amenizar todas essas polêmicas, alguns rolezinhos começaram a ser realizados fora dos shoppings. E aí a Prefeitura de São Paulo até incentivou que os jovens se encontrassem em outros locais. Foi então que o Parque do Ibirapuera virou um dos lugares mais frequentados pelos rolezeiros. E aí foi justamente nesses contextos dos rolezinhos que começaram a acontecer no Ibirapuera, ali no começo de 2014, que o site da UOL resolveu fazer uma entrevista com as rolezeiras, com as meninas ali que participavam dos rolezinhos. E aí, né, por causa da espontaneidade dessas meninas, a entrevista, a reportagem, na época acabou virando um meme. Eu sou rolezeira. Rolezeira? Pra mim é curtição, é sair. Eu vou pra tudo quanto é rolê que tem. Aí esse meme ganhou uma sobrevida nos últimos tempos, e foi aí então que o produtor do remix da Liga dos Memes tiveram, tipo, a grande sacada de se apropriar desse meme das rolezeiras e criar uma relação, então, entre as rolezeiras e a Mulher Maravilha. Como se a Mulher Maravilha fosse uma rolezeira, fosse essa garota cheia de opinião, que sabe o que quer, uma garota super sensual. Essas aproximações que o produtor faz são muito engraçadas. Ele compara a Mulher Maravilha com as rolezeiras, o Cyborg com o Pelé, o Aquaman com o Richard. Esse lance do Aquaman é muito engraçado, porque pra quem não conhece, o Richard, que é esse carinha aqui, eu tenho até um álbum de figurinha deles, ele é um biólogo brasileiro que também foi apresentador de TV. E aí ele aparecia na TV indo pro meio do mato, se aproximando dos bichos, nadando com os bichos. E assim, a aparência do Richard lembra um pouquinho também a aparência da Aquaman. Um pouquinho assim, né? Pra você ver como eu sou fã, né? Tem um quadrinho do Aquaman e um álbum de figurinhas do Richard. Ou seja, a gente poderia dizer que o Richard é o nosso Aquaman brasileiro. E na verdade é aí que o humor se constrói. Quando o produtor tem essa sacada, quando ele resgata a figura do Richard e compara com a figura do Aquaman. Aí assim, o Aquaman, entre os super-heróis, já é um super-herói muito zoado. Ninguém leva a sério o Aquaman. E aí quando o remix aproxima o Richard com o Aquaman, aí que não dá mais pra levar a sério o Aquaman, assim, de qualquer forma. Na verdade, essa é uma estratégia de humor muito empregada pelo produtor do remix. O produtor tenta sempre aproximar os super-heróis daquele universo ficcional com personagens e memes brasileiros. Eu entrevistei o cara, né, que produziu o remix, e ele realmente disse que incluir elementos brasileiros dentro do remix é uma das intenções dele. É uma das estratégias que ele adota para gerar humor, para gerar efeitos de sentido. E na verdade, quando ele faz isso, ele está mais uma vez criando relações inusitadas entre os elementos. Então ele faz essas aproximações entre os personagens oficiais do filme da Liga da Justiça com os personagens dos memes brasileiros. Tem momentos em que ele abrasileira o nome de alguns personagens, por exemplo, ele chama o Alfred de Alfredo. Relax, Alfred. Não nesse vídeo que a gente está analisando do bigode do Superman, mas em um outro vídeo, ele insere, por exemplo, a imagem da Mulher Maravilha num cenário brasileiro, como se ela estivesse em cima do Cristo Redentor. E aí sim, no remix tem referências a muitos outros elementos brasileiros. Tem a presença de apresentadores de TV brasileiros, como Faustão, o Luiz Carlos Alberghetti. Eu tô louco? Não! Que era aquele cara lá do Cacetete, que foi um jornalista policial, assim, super marcante na televisão. O autor também, em outro vídeo, resgata memes de novelas brasileiras. Quais são os seus superpoderes mesmo? Eu sou rica! E na verdade, em outro vídeo,
o produtor faz um movimento muito interessante. O produtor resolve resgatar aí um episódio muito polêmico que aconteceu em São Paulo no final de 2017, que foi toda aquela polêmica envolvendo a nudez de um artista no Museu de Arte Moderna de São Paulo. Eu acho que é algo maior. Algo pior. E aí é muito interessante ver como o produtor resolve se apropriar desse fato para construir o seu remix. É muito interessante ver então como ele se apropria de um fato situado historicamente, socialmente, para poder gerar humor. A hibridização é uma coisa que Marcelo Busato cita em seu texto e que eu acho que é interessante trazer aqui para análise. Muitos estudiosos já escreveram sobre hibridização. E é fato que hoje e sempre as sociedades sempre foram sociedades heterogêneas, culturalmente híbridas, constituídas por diferentes tradições, diferentes costumes, cultura popular, marginal, erudita, alta e baixa cultura, se é que ainda faz sentido a gente usar essas denominações, afinal, talvez não existam essas separações. Enfim, as sociedades são formadas por uma multiplicidade de pessoas, por uma multiplicidade de culturas. E como aponta Busato em seu artigo, o remix é um processo e um produto fundamentalmente híbrido. Afinal, para que a gente possa construir um remix, a gente tem que se apropriar e misturar elementos oriundos de diferentes fontes. Então hoje, para o Marcelo Busato, o remix é um exemplar perfeito dessa hibridização cultural constitutiva das sociedades. O remix materializa essas hibridizações. O remix torna mais palpável e mais claro essas hibridizações culturais. Segundo o autor, o remix e o mashup são justamente objetos da cultura digital que personificam o hibridismo e a heterogeneidade cultural do mundo contemporâneo. E assim, a gente consegue observar essas hibridizações culturais também no vídeo de remix que a gente está analisando. Muito além das hibridizações semióticas, porque afinal, para construir aquele remix, o produtor vai se valer de música, de texto, de imagem estática, imagem em movimento, ou seja, ele vai se valer de uma diversidade, uma multiplicidade de linguagens, uma multiplicidade semiótica. Muito além dessa multiplicidade de semioses e de linguagens, a gente também pode observar a multiplicidade cultural, hibridizações culturais acontecendo dentro do vídeo de remix. Então, por exemplo, o produtor faz referência ao funk, faz referência a objetos culturais da cultura japonesa, faz referência também à arte que é considerada clássica. Então tem ali um momentinho que ele mostra um pouco do quadro do Michelangelo. Ele faz aí então referência a vários objetos, ele aproxima vários objetos que não seriam comuns assim juntos. Para mim, uma das hibridizações mais interessantes que aparece no vídeo são as hibridizações da legendagem do vídeo. As legendas são engraçadas justamente porque o produtor hibridiza ali o português com o inglês, e não só isso. Além de hibridizar o português com o inglês, ele também está hibridizando a língua portuguesa considerada padrão, o português culto, né, regido pela norma padrão, e português informal, as variedades da língua portuguesa. Ele mistura então a língua portuguesa padrão com o português mais informal, com outras variedades linguísticas. Aquilo que a gente consideraria como erro, mas que na verdade não é erro, é só uma outra forma de realização da língua. Então, tem trechos, por exemplo, que a gente vai ler ali na legenda os outro, ou o moguerço de Gotham, ou Killa ela, que é uma mistura aí meio de português com inglês. Então tem vários momentos que essas hibridizações linguísticas acontecem e essas hibridizações, essas misturas é que vão gerar humor. Bom, como a gente pontuou anteriormente, as comunidades de fãs são grandes produtoras de remix. E o remix que a gente está analisando agora poderia ser classificado como um remix de fã. É um remix que foi produzido por um fã e que circula na comunidade de fãs de super-heróis. Porque afinal, para que a gente possa entender um pouquinho melhor o remix, ou melhor, para que a gente possa rir com o remix, o espectador tem que de alguma forma fazer parte daquela comunidade de fãs. Ele tem que ter alguma relação afetiva com aquele universo. Da mesma forma, para que esse remix fosse construído com tamanha maestria, era preciso que o produtor também estivesse inserido nessa comunidade de fãs. Era preciso que esse produtor entendesse os debates que acontecem ali dentro daquela comunidade de fãs, conhecesse os personagens, as histórias, porque só conhecendo essas histórias é que ele poderia então criar humor a partir delas, não é mesmo? Porque só conhecendo e entendendo aqueles personagens
ele ia conseguir então relacionar aqueles personagens daquele universo fictício com os memes brasileiros. Ou seja, pertencer a uma comunidade de fãs aqui é muito importante para que os efeitos de sentido tenham sentido. Então, quando o produtor, enquanto fã, se apropria desses bens culturais que ele consome, no nosso caso, aqui os bens culturais seriam todo tipo de material que estaria envolvido ali com aquele universo de super-heróis, ou também com os memes. Então, quando o produtor se apropria desses materiais e produz um remix com esses materiais, o que ele está fazendo nada mais é do que relendo aquele material, ressignificando todo aquele universo, e quando ele faz isso, é uma forma de ele se inserir nessa comunidade de fãs também. É uma forma dele brincar, criticar e gozar com elementos daquele universo. E muito mais do que isso, também é uma forma de demonstrar a sua paixão por aquele universo. O produtor do vídeo respondeu uma coisa muito interessante na entrevista que eu tentei realizar com ele, que acho que as pessoas que não entendem bem a mensagem acham que estou tirando sarro ou debochando do material original em meus vídeos. Mas acredito que muitos assistirão às paródias e irão entender que minha intenção ali é de tentar engrandecer essa cultura. Ele disse, então, como dito anteriormente, estar inserido na cultura de fãs de filmes de super-herói é importantíssimo para que o humor do remix seja entendido, porque na verdade o remix resgata vários personagens e elementos específicos e próprios desse universo, dessa comunidade de fãs. Ou seja, para que esses elementos pudessem ser entendidos, para que o humor pudesse ser entendido, seria necessário aí que a pessoa, de alguma forma, estivesse inserida, ou conhecesse pelo menos um pouco dessa comunidade de fãs, desse universo ficcional. Por exemplo, o próprio remix recebe o nome de Liga dos Memes 2, o Bigode do Superman. E, pra quem não sabe, o ator que faz o personagem do Superman nos filmes é o Henry Cavill. E o ator, na mesma época ali da produção do filme da Liga da Justiça, ele também estava participando da produção de um outro filme. Só que, nesse outro filme, o personagem dele tinha bigode. Só que aí, então, o ator precisou regravar algumas cenas de última hora pro filme da Liga da Justiça. Só que aí, como o ator tava com bigode pro outro personagem, foi necessário remover digitalmente o bigode do Superman. Mas assim, deu pra ver que os caras dos efeitos especiais fizeram tudo correndo e o resultado final não ficou lá essas coisas. Ficou tudo meio escrachado, meio superficial. Dava pra ver no produto final que aquele bigode tinha sido retirado digitalmente. E aí, é claro que esse fato virou piada entre os fãs. Foi aí, então, que o produtor resolveu resgatar essa piada e fazer essa brincadeira com o bigode do Superman. E se o Superman tivesse aparecido com bigode no filme? Ia ser no mínimo engraçado, porque a gente não tá acostumado a ver o Superman por aí com um bigodão. Cuidado com o bigode! Então aí o produtor tenta brincar com isso, o produtor do remix insere digitalmente aí o bigode no Superman e faz essa brincadeira. E isso fica engraçado, mas essa brincadeira pode ser muito mais engraçada para alguém que está inserido nesse universo temático, nessa comunidade de fãs. Seria necessário que a pessoa conhecesse toda essa história para que ela conseguisse perceber o humor do remix. E assim, o produtor vai brincar aí com outros personagens durante todo o remix. Então ele vai brincar aí com o fato do Cyborg ser um robô. Prove que você não é um robô. Ele faz todas aquelas brincadeiras com Aquaman, que já é um personagem que não é levado a sério. Arthur Curry, o Aquaman. O produtor ainda debocha um pouco dessa coisa das jogadas de cabelo dos super-heróis. Porque assim, os super-heróis estão super lá envolvidos na batalha, na luta, super sérios, mas sempre tem um momento que eles jogam um cabelo assim ao vento, e aí parece realmente que eles são modelos, ou que eles estão ali inseridos numa propaganda de shampoo. Meus cabelos danificados renascem. Nova coleção Cor de Estrela de Média Excellence L'Oréal Paris. Eu acho particularmente essas brincadeiras muito engraçadas, muito bem editadas no vídeo. Bom, o produtor também faz referência ao personagem e ao filme do Lanterna Verde lançado em 2011. Foi um filme péssimo. Foi um filme muito criticado, as pessoas não gostaram, o que fez com que o personagem virasse alvo de piadas. E, na verdade, o Lanterna Verde não é um personagem que aparece no filme da Liga da Justiça de 2017, mas o produtor insere esse personagem no remix de trailer do filme. Porque aí, na verdade, os fãs vão justamente lembrar do fiasco que foi o filme do Lanterna Verde e vão achar engraçado o fato de que o próprio trailer oficial do filme faz uma referência ao Lanterna Verde. Tem uma parte
que o narrador diz algo como "No Lanterns", ou seja, ali uma pequena referência ao personagem do Lanterna Verde. Outra discussão de fã que o produtor resgata nesse remix é a discussão sobre se o Ben Affleck seria ou não uma boa escolha para interpretar o Batman. Tem fã que não gostou da escolha do ator para interpretar o Batman, tem fãs que acharam sem a escolha perfeita. Então esse era um debate, era uma brincadeira que acontecia dentro da comunidade de fãs e que o produtor aí resolve resgatar no seu remix. Não preciso dizer mais nada, vocês vão ter que me engolir! E essa coisa da cultura de fãs é tão forte que o próprio filme oficial da Liga da Justiça faz uma autorreferência ao universo dos super-heróis. Então, o filme de 2017 faz uma referência a um filme do Batman de 1992, que é Batman, o Retorno, do diretor Tim Burton. E aí, então, o filme de 2017 faz essa referência ao filme de 92, justamente aí para agradar os fãs, para gerar aquele sentimento de pertencimento, do tipo, putz, eu faço parte da comunidade de fãs e eu entendi essa referência. E aí, na verdade, o que o produtor do nosso remix ali, do remix da Liga dos Memes, faz, nada mais é do que explicitar essa referência. Então ele insere as cenas do filme de 1992 do Batman no trailer do filme da Liga da Justiça de 2017. This is the days when one's biggest concerns were exploding wind-up penguins. Sou fã, quero service! Todo mundo odeia o Dia dos Pais. Além disso, ali no remix da Liga dos Memes, existem referências a outros super-heróis de outra editora de histórias em quadrinhos, de outra produtora de filmes que seriam concorrentes. Isso também aí é uma forma de gerar humor. E dentro da comunidade de fãs, realmente existem esses tipos de brigas. Então as pessoas brigam para saber qual personagem é melhor, qual editora de histórias em quadrinhos é melhor, qual produtora de filmes é melhor. Uma coisa interessante também é que esse remix específico pode sim ser enquadrado dentro da comunidade de fãs de super-heróis, mas ele também se insere na cultura pop nerd de maneira geral. Então, o produtor, além dos super-heróis, acaba fazendo referências a outras culturas de fãs, a outras comunidades de fãs. Então ele faz referência aos otakus, que são aí os fãs que acompanham e curtem animes e mangás da cultura japonesa. Então tem cenas, por exemplo, que ele vai fazer referências ao Naruto. Em outra cena ele acaba fazendo referência a um outro anime chamado JoJo Bizarre Adventure. Ele também acaba fazendo referência à comunidade de gamers, aos games, e não nesse remix do bigode do Superman, mas em outro vídeo também ali da série da Liga dos Memes, o produtor acaba também fazendo uma referência à comunidade de fãs de Star Wars. Aí tem ali um trechinho onde aparece o Batman como se ele estivesse pilotando uma das naves ali dos clássicos filmes do George Lucas. Minha vez. Então, no fim, a gente pode dizer que esse produtor da Liga dos Memes 2, o bigode do Superman, ele resgata muitas referências para construir o seu remix. Ele resgata referências de memes, ele resgata referências de outros filmes de super-heróis ou de outros filmes de maneira geral, faz referências a seriados, a games, e na verdade ele até acaba se valendo de outros remixes. Lembra quando eu disse sobre as cadeias dialogais, em que uma pessoa produz um remix, posta um remix na rede, e esse remix pode aí ser apropriado novamente, e aí cadeias dialogais vão se criando? Isso também acontece aqui no caso dessa série de vídeos da Liga dos Memes. Porque em outro vídeo da Liga dos Memes, não esse do bigode do Superman, mas em outro vídeo da série, o produtor acaba se valendo aí de um outro remix de fã para construir o seu remix. O produtor acaba se valendo de um remix de fã que acabou virando meme, que é o remix do Batman na Feira da Fruta, que é um remix ali de redublagem. Pegaram ali cenas do seriado clássico do Batman, redublaram em português algumas cenas, fazendo algumas brincadeiras. E aí, o produtor do vídeo aqui da Liga dos Memes se aproveitou desse outro remix feito por outro produtor. Vamos bolar um plano para pegar o Coringa, Robin.
Eu sei de um plano. Batman, de onde você tirou esse bate-escudo, hein? Porra, de onde você tirou essa merda? Está muito engraçadinho, hein, Robin? Porra, de onde você tirou essa merda? Está muito engraçadinho, hein, Robin? Você tá muito metido, hein, Robin? E isso tudo acaba me fazendo lembrar de uma citação muito interessante que aparece no trabalho, no texto do Busato, que é uma citação que o autor diz que o leitor de um remix ou mashup que os reconhece como tal é necessariamente um transleitor, é sempre um transletrado. É nesse sentido que remix e mashup precisam ser pensados por meio da noção de gradiente, isto é, em termos de diferentes graus de efetivação dos múltiplos potenciais de sentido nele programados pela justaposição de intertextos, discursos, modalidades semióticas e referências contextuais. Ou seja, se um produtor de remix precisa ser capaz de resgatar várias referências de várias fontes para conseguir construir o seu produto final, o leitor desse remix também precisa ser capaz de assimilar essas diversas diferenças. Ele precisa ser um leitor transletrado. Um leitor transletrado no sentido de ser um leitor que possua múltiplas habilidades de leitura e interpretação. Leitores que consigam mobilizar conhecimento de mundo que ajude ali ele a entender aquele remix. Um leitor que transite entre várias comunidades de conhecimento e que possua aí algum capital cultural que permita a ele entender as referências, os segmentos, os elementos que compõem aquele remix. Lembra daquela classificação de remix não regressivo? Então, para mim, às vezes, esse remix que eu estava analisando, ele se tornava para mim um remix não regressivo. Porque por mais que eu goste dos super-heróis, eu não conheço tantos memes assim, então às vezes me faltava aí algumas referências para que eu pudesse entender o remix em sua totalidade. É claro que, de modo geral, isso não atrapalhou a minha experiência enquanto consumidor desse remix. Porque por mais que eu não conhecesse todos os memes, pra mim o vídeo ainda era muito engraçado. Então assim, talvez eu não tenha sido o leitor transletrado ideal que tenha conseguido captar todas as referências. Mas eu acabei sendo ali um leitor transletrado suficiente para ainda assim conseguir rir muito. Bom, existem muitos outros elementos no vídeo que poderiam ser analisados. E aqui eu tentei só pontuar alguns que eu achei ali que fossem interessantes discorrer um pouco mais. Por fim, a gente pode dizer que por mais que o produtor modifique completamente suas referências originais, o nosso autor aqui do nosso remix específico que a gente está analisando, ele ainda tenta fazer com que aquele remix se pareça com um trailer de filme. É justamente aí que tá a graça, aí que tá o humor. Isso se aproxima um pouco com o que o Eduardo Moura cita no seu artigo. Na verdade, o Eduardo está citando um outro autor de 2012, mas a ideia é basicamente a de que a replicação da gramática de fonte é um componente importante para alguns remixes de imagens e movimento que encontramos na internet. Busca-se imitar a linguagem da produção original, mas altera-se o seu conteúdo. Nesses remixes, as palavras que escutamos não são exatamente as mesmas ditas originalmente, mas a linguagem sim. Ou seja, no nosso caso, aqui, levando em consideração o nosso remix específico que a gente está analisando, o produtor tenta replicar a gramática de um trailer de filme, mas a graça está exatamente quando o produtor subverte o conteúdo desse trailer e insere aí memes sobre o trailer oficial, produzindo os efeitos de humor. Para tentar analisar esse remix da Liga dos Memes 2, o bigode do Superman, eu tentei utilizar o círculo de Bakhtin como moldura teórica, mas principalmente a concepção de arquitetônica. Mas afinal, o que é arquitetônica? De uma forma bem simplória e resumida, a gente poderia dizer que arquitetônica é o conjunto de valores estéticos, éticos e morais que permeiam e atravessam determinadas situações e esferas de produção. A arquitetônica são as valorações estéticas, éticas e morais por detrás das situações de produção que influenciam e determinam a realização de certa forma composicional. A arquitetônica influencia na escolha das formas. Então o autor vai escolher compor o seu trabalho de um ou de outro jeito, dependendo aí
do projeto arquitetônico pretendido pelo aquele autor, ou seja, dependendo aí do posicionamento enunciativo daquele autor, dependendo dos valores que estão por trás dos movimentos do autor. A arquitetônica diz respeito aos movimentos de escolha do autor, os movimentos avaliativos do autor. Por que os autores fizeram as escolhas que fizeram? Quais valores estão envolvidos na criação daquela obra? Quais são as motivações, as intenções daquele autor? Então, assim, a arquitetônica é algo que opera antes da produção material daquele texto, daquele gênero. Na verdade, a arquitetônica é esse conjunto de projetos valorativos que irão se concretizar em uma forma composicional. A forma composicional, então, materializa uma arquitetônica. Materializa e reflete as vontades e valores daquele autor-produtor e também aí reflete os valores daquele contexto comunicacional, social e histórico em questão. Bom, como discutido em aula, para que a gente pudesse ter acesso à arquitetônica de determinado texto, uma das estratégias que a gente poderia adotar é a realização de entrevistas. E foi aí justamente o que eu fiz. Quem me respondeu foi o G. Carlos, que é justamente o produtor do nosso objeto central de análise, o remix da Liga dos Memes 2, o bigode do Superman. Eu queria agradecer o G. Carlos mais uma vez por ter topado participar. Ele respondeu prontamente às minhas perguntas e foram, assim, respostas muito completas. Então aqui eu vou tentar resumir algumas coisinhas, apontar algumas coisas que eu achei interessante, mas como ele ofereceu um material muito rico, eu posso então aí tentar disponibilizar para a professora Roxane Rojo a entrevista completa na íntegra, caso ela queira ali dar uma olhadinha nas respostas completas. Uma das minhas principais preocupações era sobre o processo de produção do vídeo. Então perguntei se o Jean tinha alguma formação específica que ajudava ele a editar aqueles vídeos de remix. Quais eram as etapas de produção? Quanto tempo era necessário para que um remix daquele tipo ficasse pronto? Aí então o Jean Carlos me respondeu que ele é formado em ciência da computação, mas que não tinha uma formação específica para edição de vídeo. Esse interesse em editar vídeo surgiu quando um professor da faculdade pediu que os alunos produzissem uma apresentação audiovisual. Foi então depois disso que o Jean começou a se interessar mais por edição de vídeo. Ele me contou também sobre os processos de edição. Ele me disse que um remix desse tipo, para ficar pronto, leva em média 1 semana, se ele trabalhar de 6 a 6 horas por dia. Ele disse que esse remix que eu tentei analisar aqui, o Liga dos Memes 2, o bigode do Superman, levou 2 semanas para ficar pronto. E na verdade, esse é um dos trabalhos que ele mais se orgulha, porque ele se dedicou muito para fazer. Ele também me disse que às vezes acaba perdendo aí um tempinho de edição, porque ele vai ali dar uma espiada nas redes sociais, ver alguns vídeos no YouTube. É navegando pela internet que ele vai desenvolver o trabalho criativo dele. É na internet que ele vai conhecer novos memes, novas referências. Sobre as etapas de produção, o Jean disse que as etapas são as seguintes. A primeira é de pesquisa. Depois ele anota num bloco de notas as ideias e as piadas que ele deseja inserir naquele remix. Anota as ideias, as piadas, o tipo de edição que ele gostaria de fazer. Aí depois então de anotar todas as ideias, o Jean monta um roteiro aí em ordem cronológica, então das cenas, dos memes e também do tipo de edição que ele vai fazer. É nesse momento que ele vai começar a ajustar os materiais que ele tem. Ele vai aí começar a avaliar o que fica bom e o que não fica bom. Então, por exemplo, ele disse que às vezes ele tem que cortar algumas ideias que eram boas ideias, mas que ele, na hora ele viu que não se encaixariam tão bem. Ou ele também disse que às vezes tem que retirar algumas ideias porque ele não tem aí todas as habilidades necessárias de edição para colocar aquela ideia em prática. Ou demoraria muito para fazer aquela edição que ele desejaria. Aí então, depois de montar esse roteiro, é que começa a edição em si. Ele vai pegar todo o material dele, colocar dentro do programa de edição. Aí nesse processo podem surgir novas ideias, claro. Aí depois que ele editou e renderizou o vídeo, ele finalmente envia para o YouTube. Ele disse que às vezes recebe algumas dicas de amigos, mas que no geral o trabalho todo é feito sozinho. Eu também perguntei para ele quando e como surgiu esse interesse em produzir remix, em produzir memes para a internet. Quais foram ali as motivações que fizeram ele começar? Aí o Jean me disse que no começo ele pretendia trabalhar com internet. Ele pretendia construir algum site de memes e tentar ali ganhar algum dinheiro
com anunciantes nesse site. Ele disse que tentou fazer isso no começo, só que as coisas acabaram não dando tão certo assim. O que ele me disse é que na verdade ele sempre gostou de fazer piada e sempre gostou de fazer os outros rirem. Aí quando ele percebeu que ele podia fazer isso através dos vídeos dele, dos remixes dele, foi aí então que ele começou a tentar aprimorar as habilidades de edição de vídeo. Eu também perguntei se ele já tinha produzido vídeos para outras ocasiões fora da internet. Ele disse que não produziu vídeos para fora da internet, só algumas vezes, mas foi para amigos. Mas ele me disse que já recebeu sim propostas de empresas para editar vídeos, mas pela falta de tempo ele acabou recusando essas propostas. Na verdade ele me disse que preferiu criar vídeos apenas para o canal de humor no YouTube, porque é muito mais recompensador criar vídeos para você mesmo, sem uma empresa por trás. Porque quando você cria algo para você mesmo, o trabalho fica muito mais autêntico. Ele disse que mesmo que o retorno financeiro não exista, ou seja muito pouco, ele me disse, por exemplo, que ainda não coloca anúncios nos vídeos do YouTube do canal. O legal para ele, o que é recompensador, é ver o vídeo dele sendo reconhecido. Ele disse que vários outros produtores de conteúdo grandes já citaram o trabalho dele, e isso na verdade é o que é a recompensa dele, é o pagamento dele. Ele ressaltou ali de certa forma que gostaria que o trabalho dele fosse reconhecido. Ele disse que é por isso que ele ainda não apareceu nos vídeos, porque antes do rosto dele ser reconhecido, ele quer que os vídeos dele sejam reconhecidos. Eu perguntei pra ele sobre cultura de fã também, e aí ele me disse que sim, que ele gosta muito dos super-heróis, e que ele gosta não só do visual ou dos superpoderes, mas ele gosta também daquilo que os heróis representam e significam. Porque segundo o Jean, os heróis não ficam fazendo discursos moralistas e hipócritas como a maioria das pessoas fazem. Eles não ficam esperando que os outros façam isso por eles. Ele também disse que já foi na Comic Con Experience, que é ali, né, a versão brasileira da Comic Con. Ele foi vestido de super-herói, ele foi vestido de Arqueiro Verde, e ele disse que essa foi uma experiência incrível. Então assim, deu pra ver que o cara é fã mesmo. Ele disse que especificamente nesses remixes da Liga da Justiça, ele pôde então mexer com um material que ele estava muito ansioso pra ver. Uma coisa muito interessante que ele disse foi que colocar a mão naquilo era como fazer parte da produção ou ajudar a divulgar o trabalho original. Colocar cenas de Batman vs Superman, fazer piadas internas daquele universo, enfim. É aqui então que a gente consegue ver como a cultura de fãs hoje permite que os usuários também se transformem em produtores. Durante todo o trabalho, a gente definiu o remix como sendo fundamentalmente essa prática de se apropriar do outro, que a cultura digital permite que nós nos apropriemos de diferentes fontes para construir algo novo. E isso então faz com que a cultura digital frature as rígidas concepções de autoria. Mas aí que é bom frisar, a cultura digital fratura as concepções de autoria, mas não quebra essas concepções totalmente. Para muita gente ainda, alguns remixes, em alguns contextos específicos, eles são tratados como plágio, são vistos como produções que burlam as leis de direitos autorais. E essa então foi justamente uma das minhas perguntas para o Jean Carlos. Eu perguntei para ele se ele já teve problemas com essas questões de direitos autorais. Ele disse que essas questões são realmente as mais difíceis. Ele disse que essas questões é o que mais deixa ele desanimado. São essas questões que causam mais estresse e que dificultam o trabalho dele. Ele disse que o YouTube analisa os vídeos que você posta na plataforma. E se eles encontram algum conteúdo que seja protegido, o YouTube remove toda a monetização do seu vídeo e todo o lucro que você conseguiria com sua produção é revertido para o proprietário daquele conteúdo protegido. Em qualquer momento, o detentor dos direitos autorais pode exigir que o YouTube remova o seu vídeo. Por isso mesmo que é muito difícil ganhar dinheiro com remixes desse tipo. Segundo o Jean, é quase desumano tentar monetizar um remix como esse que a gente está analisando aqui. O Jean disse que com o passar do tempo ele foi aprendendo algumas técnicas para conseguir aí passar despercebido pelas peneiras dos direitos autorais. Mas mesmo assim,
ele disse que depois de prontos, tem vídeos que demoram horas para serem postados no YouTube. Porque se o YouTube detecta alguma irregularidade no seu vídeo, o Gia disse que precisa refazer as partes que contêm irregularidades e repostar o vídeo no YouTube. O Gia disse que existe até uma lei do uso justo, mas ele disse que não tinha informações se essa política era uma política específica do YouTube ou se era uma política ali da internet de modo geral, mas que era uma lei que permitia a produção e a circulação de paródias e remixes nos casos em que os conteúdos protegidos fossem muito modificados ou muito remixados, muito descaracterizados. Mas o Gia também disse que essas políticas são meio subjetivas e que o YouTube acaba no fim privilegiando os interesses das grandes empresas. É justamente nesse ponto que a gente pode observar mais explicitamente a arquitetônica funcionando. Tem um conjunto de valores aí que estão atuando por detrás dessa fiscalização toda, assim como o próprio Gia carrega alguns valores que faz com que ele se revolte contra essa situação, mas também valores que fazem com que ele acate as decisões do YouTube e modifique assim o remix que ele produziu. Afinal, se ele não acatar o que a plataforma pede, ele pode ter ali o vídeo dele excluído, o canal dele excluído. Mas então, o que a gente está tentando dizer é que esse conjunto de valores estão influenciando a realização material desses remixes, estão determinando a construção dessas formas composicionais. Porque quando o Jean faz o vídeo dele, ele tem um projeto arquitetônico ali que ele deseja manter, mas aí ele tem que negociar o projeto arquitetônico dele com outros projetos arquitetônicos que estão em circulação na plataforma do YouTube. Como eu disse anteriormente, né, se o YouTube aponta alguma irregularidade, o Jean precisa modificar aquele trecho. De uma forma ou de outra, a forma composicional final vai sendo afetada por esses valores. Eu pensei que, além de analisar um remix de fã, seria interessante também produzir um remix de fã. Afinal, de alguma forma, todos nós somos fãs de alguma coisa, e eu sou fã de Katy Perry. Katy Perry é uma cantora estadunidense muito famosa que em 2018 completou 10 anos de carreira. Na verdade, é claro que ela tem muito mais do que 10 anos de carreira, mas é em 2018 que I Kissed the Girl completa 10 anos de lançamento. E é justamente essa música que é considerada a porta de entrada da cantora no mundo pop. Foi a música que fez com que ela ficasse famosa, que deu pontapé aí inicial na carreira pop da Katy Perry. Além disso, em 2018, One of the Boys, que é considerado também o primeiro álbum pop da cantora, que é o álbum que contém I Kissed the Girl, também completa 10 anos. E o mais recente álbum da cantora, que é o Witness, que é um álbum que traz uma nova sonoridade, um novo conceito, um novo visual, uma nova turnê mundial que ainda tá rolando. Esse álbum, em junho, também completou 1 ano de lançamento. Foi aí, então, pensando em tudo isso, que eu decidi montar o meu remix de fã, um vídeo em comemoração aos 10 anos de carreira da cantora, um vídeo que de certa forma homenageasse aí toda a carreira, toda a trajetória da cantora. Então no vídeo eu coloco em sequência recortes de todos os principais videoclipes e singles da cantora que foram lançados desde Kiss the Girl em 2018 até Rise em 2016. E aí no fim eu acabo dando uma atenção especial pro último álbum da cantora, que é Witness. Bom, a música que eu utilizo no meu vídeo de fã é um remix da música Witness, que é aí a música que dá nome ao último álbum da cantora. Na verdade, o áudio que eu utilizo no meu remix de fã é um remix do remix. E isso aí evidencia mais uma vez aquelas cadeias de apropriações, aquelas cadeias geológicas que são próprias das práticas de remixagem e que na verdade aí são próprias do ambiente digital de um modo geral. Eu vou tentar explicar. O Witness é uma música que está dentro do álbum Witness. É na verdade a música que dá nome ao álbum lançado em 2017. Só que existe uma versão estendida dessa música. Ou seja, um remix estendido, conforme aquelas classificações elencadas por Busato. E esse remix estendido da música é utilizado na atual turnê internacional da cantora. Na verdade, esse remix estendido é a música que abre os shows da Witness The Tour.
vendido oficial, uma vez, né, que ele foi justamente produzido pela equipe da cantora, justamente para ser utilizado nos shows da turnê internacional. Só que acontece, existe uma outra versão dessa música de abertura. Na verdade, é uma versão que tenta imitar o remix oficial. Por isso que eu considerei essa nova versão um remix, porque existem algumas diferenças com relação a essa versão e a versão utilizada oficialmente na abertura dos shows. E na verdade, a música foi muito importante para mim, porque eu tentei aí sincronizar as imagens que eu retirei dos clipes da cantora Katy Perry com as batidas da música. Deu um trabalhinho fazer isso. Sincronizar não é fácil. Por fim, eu poderia dizer que a temática da música Witness casa muito bem com o propósito do meu vídeo de fã. Porque o Witness fala sobre querer encontrar alguém que esteja sempre junto, encontrar alguém que possa se conectar, que possa testemunhar o trabalho da cantora, testemunhar as mensagens que ela quer transmitir. E no meu vídeo de fã, é exatamente isso que eu tento fazer, transformar quem assiste em testemunhas. Testemunhas que possam acompanhar os clipes, as músicas e as mensagens da Katy, desde o início da carreira dela até o momento atual. Então agora eu mostro para vocês, como uma forma de finalizar esse trabalho, o resultado final da minha produção. Quero agradecer aqui a atenção de todos, agradecer pela paciência de ter ouvido aqui eu falado tanto. Então tchau e fiquem agora com o meu vídeo de fã da Katy Perry.